muitas coisas precisam melhorar. Então essa música dá pra gente colocar pra cobrar mudança social. Vou até mandar no grupo a música. Tá meio... Semana passada nós fizemos a conclusão, né? Proposta de intervenção. Vocês ficaram de mandar redação, a proposta de intervenção, enfim. Como que foi durante a semana? Surgiu alguma dúvida? Vocês estão tranquilos em relação à conclusão, em relação à estrutura do texto? Nós vimos, né, os 4 parágrafos, introdução, estrutura do argumento, estrutura da conclusão. Como que tá para vocês? Tá de boa? Estão conseguindo fazer? Não? Ficou alguma dúvida? Você mandou hoje ou outro dia? Cristina. Ah, hoje eu não vi ainda. Mas depois eu respondo. Geralmente quarta. É que hoje eu começo, na terça-feira eu começo a dar aula às 7 da manhã. E aí vou direto. Essa é a minha última aula, né? Até 10h30. Aí eu nem vejo o WhatsApp. Daí, eu já vou mandar no grupo também, eu inverti o conteúdo. Por quê? Primeiro eu passaria o manual e depois eu faria a estrutura de parágrafo, né? Introdução, argumento, conclusão. Daí o que eu fiz de acordo com o cronograma? Eu inverti, deixei para passar o manual depois de mostrar a estrutura, para já mostrar para vocês onde que vocês perdem ponto, dependendo do tipo de erro. Então, hoje eu vou mostrar o manual, como que a redação é corrigida, os critérios de correção, como que o corretor vai interpretar determinado erro, quantos pontos ele vai tirar de determinado erro, para vocês terem ciência, principalmente quando vocês mandam o texto lá na plataforma, vem a nota por competência, vem C1, C2, C3, C4 e C5. Então, o que significa esses números, essas competências, onde vocês estão perdendo ponto? Então, essa aula hoje é para vocês entenderem os critérios de correção. Se vocês fizeram, por exemplo, o Enem do ano passado, se vocês entrarem lá no login do Enem de vocês, tem o espelho da redação. Nesse espelho, vocês conseguem ver a nota de vocês total e a nota por competência. Então, uma coisa interessante também é vocês olharem, por exemplo, qual competência que vocês perderam ponto. Se você perdeu ponto na C1, por exemplo, significa que você precisa melhorar a parte de gramática. Então, é importante ver onde está errando para continuar melhorando. Só pegar a nota final e falar, eu tirei 700, eu tirei 800, não resolve o seu problema, porque tirei 800, tirei 700, mas por quê? Onde eu perdi nota? Então, são apontamentos importantes para que vocês consigam evoluir em termos de redação. Coloquei aqui os últimos temas do Enem também. Em 2023 foi o primeiro tema depois da troca de banca. A banca da redação é diferente da banca do Enem, que faz a prova do Enem. As questões do Enem, elas são feitas pelo próprio INEP, que usa um banco de questões. A redação, ela é feita por uma banca separada e também corrigida por essa banca. Então, atualmente, nós estamos na banca Sebrasp, que é a banca de Brasília, que é responsável pelo vestibular da UNB. Então, uma prova muito parecida com a redação do Enem agora é a redação da UNB.
Antigamente era a FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas, que é uma banca de São Paulo. Então a redação ela era corrigida de uma forma bem próxima do vestibular paulista em termos de entendimento. Daí o Enem trocou a banca e agora nós estamos com a Sebrasp, que mantém os critérios de correção. Só que o que está acontecendo é que a Sebrasp está tornando a correção mais difícil. Por quê? Em relação aos temas, então em 22 nós tivemos desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais, 3 milhões de alunos, né, 3.331.566 e redações nota 1.019 pessoas em 3 milhões, tananã, que tiraram nota máxima na redação. Isso é o padrão, é o normal. E uma quantidade de 129 mil redações anuladas e zeradas. Essa redação anulada tem vários fatores, mas principalmente fuga do tema. Então a pessoa não compreendeu o tema, o que era para dizer e fez um texto que fugiu do tema. Em 2023, já com a banca Sebrasp, nós tivemos um tema maior e aparentemente mais difícil. Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Então, é um tema maior que causa mais medo. Só que o que aconteceu? A Sebrasp, ela foi a primeira redação que ela fez e teve um problema nos corretores. Então, os corretores, eles avaliaram, como não teve muito tempo de seleção, enfim, a correção foi muito de boa. E aí, uma correção mais superficial aumentou historicamente a quantidade de redação nota 1.000. 60 redações nota 1.000 em um universo de 3 milhões de alunos é muita redação nota 1.000. Significa que o Enem tem que manter uma média de 20 redações nota 1.000 por ano? Não, não tem que manter. Só que quando 60 pessoas tiram nota 1.000, sendo que isso nunca aconteceu, dá mais foco para a Sebrasp. E aí, quando eles divulgaram as redações, nota máxima, 60 redações, tinha muita redação ruim que não merecia 1.000 pontos e tinha ganhado 1.000 pontos. Aí, o que aconteceu? A Sebrasp começou a ser meio cancelada, não na internet, né? O cancelamento de banca de concurso não acontece na página do TikTok. Mas ela começou a ser muito criticada por professores. E aí, ela, no ano passado, veio com tudo. Falou assim, vocês estão me criticando, então agora vocês vão ver. E intensificou a correção e de 60 redações nota 1.000, nós caímos para 12 redações nota 1.000 no ano passado. É muito pouco, né? Porque nós tivemos um aumento de basicamente 1 milhão de inscritos do Enem 23 para o 24 e a quantidade de redação nota 1.000 caiu muito, de 60 para 12 pessoas. Então, atingir a nota 1.000, atingir a nota 900, mais alguma coisa, é difícil, tá? Então, tem que ter paciência, tem que treinar bastante. Não é só assistir a aula e falar assim, agora eu sei a estrutura, vou fazer a redação. Vai muito além disso, tá? Então, vocês têm que treinar. Faz pelo menos... eu não consigo fazer uma redação por semana. Faz uma a cada 15 dias. Nós estamos hoje do Enem a 48 dias do Enem, só que em termos de Provão Paulista é um pouquinho antes, né? Quem vai fazer o ENG, que é a Estadual de Minas Gerais, que tem pessoas nessa turma que vão fazer também, a prova da UENG geralmente é em janeiro. Então, tem mais tempo para se preparar. E a redação da UENG é praticamente a mesma coisa da redação do Enem, tá? Então, o que vai valer aqui desses critérios de correção se aplica ao UENG, se aplica ao IF-Sul, né? Tem um Instituto Federal em Minas Gerais também que usa os critérios do Enem. Qualquer dúvida, por exemplo, que vocês tiverem, a banca tal, o vestibular tal, qual que é a forma de correção? Só vocês perguntarem também, tá? Tipo assim, vou fazer um vestibular, sei lá,
Unifacef. Qual que é a banca? Como que é a redação? Só me perguntar. Eu conheço muito vestibular. Se eu não conhecer o vestibular, eu vou anotar, vou pesquisar e depois na próxima aula eu falo para vocês. Mas vocês podem perguntar também. Vou fazer esse vestibular. Como que é a redação? Como que é a correção? Tá? E aqui eu coloquei os resultados da redação, né? Onde que estão essas redações, nota máxima e a porcentagem entre 980, 1000, enfim, que são dados divulgados pelo próprio INEP. Então, nós temos aqui em Minas Gerais 2 redações nota 1000 no ano passado, sendo uma de escola pública. A única redação de escola pública que tirou 1000 no Brasil é de Minas Gerais. Alagoas, 1, Ceará, 1, Distrito Federal, 1, Goiás, 1, Maranhão, 1, Pernambuco, 1, Rio de Janeiro, 2, Rio Grande do Norte, 1, São Paulo, 1 redação nota 1000. Então, é bem diversificado em termos de estado. Só que outros dados, para além da nota 1000, é para a gente analisar a questão de entre 980 e 1000 pontos. A nota 980, a redação de vocês será corrigida por 2 professores. Por isso que a nota 1000 é muito difícil de acontecer, porque significa que 2 corretores te deram nota 1000, o que é muito difícil. O que às vezes acontece é que um corretor dá 1000 e o outro dá 960. E daí dessa média nós temos 980 pontos, tá? Então aqui as notas entre 980 e 1000 no Brasil, 2.000 pessoas. Na escola particular. Quando a gente analisa a rede pública de ensino, 215 pessoas no Brasil. Gente, é muito pouco. Então, por exemplo, por estado, vamos lá para Minas Gerais e para São Paulo. Minas Gerais, 30 pessoas no estado de Minas Gerais de escola pública tiraram, né, entre 980 e 1000. E 331 pessoas tiraram entre 980 e 1000 pontos de escola particular. São Paulo é menor ainda, 17 pessoas. Então, é menos do que essa sala, né, online aqui agora tá com 19, tirando, né, a minha pessoa. Então, 17 redações de escola pública que tiraram entre 980 e 1000 no estado inteiro. Entre 950 e 980 também não é lá grandes coisas, não. Cadê? Minas Gerais, 4.000, né, pessoas, 590 de escola pública. Em São Paulo, 322 pessoas de escola pública, 3.692 de escola particular. Então, são pouquíssimas pessoas. O alcançar essa nota 920, 900, é uma parcela muito pequena da população. Então, por que eu tô falando isso? É para falar para vocês, gente, não dá para tirar essa nota? Não. É porque, como é uma nota que poucas pessoas atingem, se vocês atingirem 900, 880, 900, enfim, praticamente vocês estão dentro da universidade. Por quê? Porque a galera não tira essa nota. Parece que muitas pessoas tiram 900, tiram 880, não é. Na realidade nacional, pouquíssimas pessoas tiram essa nota. Está em cerca de 6% de todos os candidatos. Então, 6% de 4 milhões de pessoas que tiram 900 na redação. Então, se vocês chegarem perto dessa nota, o pé está dentro da universidade.
Vocês sabiam que era assim, então são disputados tão pouca gente com essas notas? Tinha ideia, nem imaginava. Dá às vezes um desânimo, né, quando a gente vê os dados. Mas não é possível não, tá, gente? Hoje vocês vão entender o que ganha ponto e o que perde ponto, que é o manual. No Enem, nós temos 5 competências. Cada uma vale 200 pontos. Então, 5 vezes 200, 1.000 pontos, tá? Sara, é muito. Então, por exemplo, se a gente atingir, e eu confio que vocês vão atingir essa nota, seguindo, né, assistindo a aula, não precisa nem ser assistir ao vivo, assistir gravado, fazer redação, vocês conseguem bater essa nota, né, para cima de 800, com certeza. E aí já está muito além da realidade. Esqueci de falar, a média nacional é 660 pontos. Então, por exemplo, imagina, se a média do Brasil é 660 em redação, quem tira 800 está nadando. Está muito à frente. Muito, não é pouco, é muito ponto. E aqui também coloquei nesse formato de coluna, porque as competências sustentam a nota 1.000. Só que, ao mesmo tempo, elas são correlacionadas. Então, dependendo do erro que você comete, ele impacta uma outra competência. Então, o que a gente precisa fazer aqui é evitar certos erros para que não prejudique de forma exagerada a nota final de vocês, tá? Ô Danilo, a desigualdade na educação é absurda, né? Por exemplo, se a gente pensar só uma redação nota 1.000 no Brasil de escola pública, e detalhe, essa redação é de um colégio de Uberlândia, que é um colégio dentro da Universidade da Federal de... Minto, não é Uberlândia, de Viçosa. Dentro da Federal de Viçosa tem um colégio lá técnico para pessoas ali da universidade. Então, um ensino público, ensino médio dentro da universidade, uma escola. E é dessa escola que tem essa redação nota 1.000. Então, não é uma escola pública convencional. Então, em termos... E entra em várias questões, né? O fato das escolas não terem aula de redação, das escolas públicas, o professor escolhe se vai passar o conteúdo ou se não vai. E a gente precisa cada vez mais tentar combater esse tipo de situação. O desânimo, na verdade, isso tem que motivar, sabe? É até afrontoso existir tanta desigualdade, sabe? Eu vejo muito isso como um gatilho pra gente lutar, sabe? Falar assim, não dá pra ser assim mais. Então, pra que mude, a gente precisa entrar dentro, né, da universidade, dentro do sistema e tentar mudar lá de dentro. Levar oportunidades para as outras pessoas, chamar essas pessoas para estudar, para fazer um curso, para entrar e começar a romper isso, porque... E o Enem, que é um dos vestibulares mais democráticos que tem, porque quando a gente analisa os dados dos outros vestibulares, aí que dá um desânimo. Mas assim, não, para chegar nessa nota não é algo absurdo. O que eu vejo ao longo de todos esses anos é que os alunos não sabem o que tem que fazer.
Então, não é falta de habilidade, porque o aluno é ruim, porque ele não sabe escrever, é porque ele não sabe o que ele precisa colocar no texto. O que tira ponto, o que não tira, como que ele tem que montar a estrutura. Então, é uma falta de instrução técnica, não de habilidade de escrita. Então, esse que eu vejo como principal problema em relação à redação hoje. E eu tenho já tive muito aluno, né? Eu tenho essa carinha que parece meio nova, mas muito tempo de sala. Então, na C1, que é 200 pontos, vai avaliar a sua norma culta. Então, se você escreve de acordo com a norma culta da língua portuguesa, essa é uma das competências mais difíceis de atingir 200 pontos. Por quê? Porque significa que você não pode errar pontuação, que você não pode errar acentuação, enfim. Só que aqui tem um macete. Você não pode errar algumas coisas específicas porque perde mais ponto do que outras. Então, aqui nós faremos o erro inteligente, né? Em termos dos desvios. Então, nós temos esses 4 desvios principais, como se fosse bloco. Vocês não podem errar fora do bloco. Então, por exemplo, imagina que convenção da escrita é o bloco 1, os erros gramaticais são o bloco 2, a escolha de registro, o bloco 3 e escolha vocabular, o bloco 4. Não usou gíria, não usou tipo palavras do cotidiano, paia, uai em Minas Gerais, tipo assim, tá de caô, zoeira, enfim, marcas da oralidade, gíria, enfim, já não tem problema nesse bloco 3. A escolha vocabular é só se você usa as palavras no seu sentido adequado. Também não é um problema imenso. Vocês precisam usar as palavras que vocês conhecem. O erro aqui na escolha vocabular é quando o aluno ele quer enfeitar, colocando uma palavra que ele nem sabe o que significa. Ele acha bonito e quer fazer um rebuscamento no texto, só que ele não sabe direito o que significa a palavra. Aí ele usa a palavra errado. Então, aqui, se vocês se atentarem ao vocabulário preciso, aqui um vocabulário direto, simples, também não cometeremos erros no bloco 4. O problema está no bloco 1 e 2. E aqui é muito sério, vocês vão escolher um bloco para errar. O que tira ponto no Enem não é a quantidade de erros que você comete, mas os tipos de erros. Então, por exemplo, na redação, o corretor, o primeiro erro, ele desconsidera. É chamado de erro de nervosismo. Por exemplo, você errou uma vírgula, uma acentuação, uma concordância, esse erro é desconsiderado. Então, passa batido. Agora, a partir do segundo erro, começa a contar ponto. Aí o corretor entende que você realmente não sabe fazer aquilo, não foi falta de atenção. Você não sabe colocar vírgula, por exemplo. Essa regra vale para tudo, com exceção de, que eu não coloquei aqui, da famigerada crase, que é o acento grave. Então, acesso à educação, que é esse aqui, o A, com acento grave. Se você não sabe usar a crase, não coloca. Se você colocar a crase no lugar errado, perde 40 pontos direto. Por que esse erro perde ponto direto? Porque não é um movimento convencional da nossa mão. Quando nós escrevemos, a nossa mão ela sai
da esquerda para a direita. Quando a gente para a mão e volta no sentido da esquerda, significa que é um movimento pensado. Então, a crase ele não é um erro por falta de atenção ou nervosismo. Ele é um erro pensado. Então, se você coloca crase num lugar que não tem crase, menos 40 pontos. Então, na dúvida, deixa sem. Deixa o corretor achar que você esqueceu. Tá? Então, crase é uma das coisas que vocês precisam ter cuidado. Dentro do bloco 1 e 2, o pior, que perde mais pontos, seria o erro gramatical. Por quê? O erro de convenção da escrita, ele entra muito nas variações linguísticas. Na escola, vocês às vezes estudam variação linguística, regional, variação social, variação histórica, enfim. Então, algumas regiões, pensando, o Enem é uma prova nacional, então vocês têm essa vantagem. Algumas regiões possuem determinadas variações linguísticas que, de certa forma, ajudam o aluno a falar errado e a escrever errado. Então, por exemplo, dentro da variação linguística chamada social, nós temos um grupo que fala, por exemplo, inclusive exemplo, problema. Ou problema, exemplo. Identidade. Então, tem grupos, tem regiões que as pessoas realmente falam assim. Como elas falam assim, é mais difícil para que esse grupo consiga escrever dentro da norma culta. Porque o próprio cotidiano incita a pessoa a cometer o erro de ortografia. Então, o erro de ortografia é um erro que você perde menos pontos se você erra. Porque entra em uma convenção. É algo que é esperado, que é adequado. A mesma coisa de acento. Acento, ortografia, uso do hífen. Porque o uso do hífen, dependendo da... Por exemplo, o Enem, às vezes uma pessoa vai prestar o Enem, foi alfabetizada antes de 2009. Quem foi alfabetizado antes de 2009 aprendeu a língua portuguesa de outra forma. Quando vocês foram alfabetizados depois de 2009, né? Não. Vocês são de 2008, por aí? Então, o Enem, por ser o principal vestibular, ele tem que se atentar à questão das reformas ortográficas. Então, por exemplo, quando eu fui alfabetizada, eu escrevia ideia com acento. Depois, com a reforma do novo acordo ortográfico, ideia perdeu acento. Então, eu sei disso por quê? Porque eu dou aula. Mas, por exemplo, uma pessoa da minha idade que terminou a escola, ou mais velha que eu terminou a escola, saiu, ela só vai saber que ideia perdeu acento se ela voltar para a escola. Então, foi uma convenção. Eles se uniram, fizeram uma convenção e tiraram o acento de ideia. Então, é um erro que não pode penalizar tanto assim. A mesma coisa o uso do hífen. Quando eu estava na escola, por exemplo, micro-ondas se escrevia junto. Era assim, eu aprendi na escola. E hoje, micro-ondas tem hífen. Então,
é convenção da escrita. Então, se vocês forem escolher um lugar para errar de gramática, de norma culta, vocês vão errar a C1. A C2 é o que vai... o bloco 2 é o que realmente perde ponto, que é concordância, por exemplo. Concordância verbal e nominal. Eles vão. Se você coloca eles vai, erro de concordância. Flexão, pontuação, que é o que a galera mais erra. Colocação pronominal, por exemplo, tornou-se. Então, se for para errar, você vai errar no mesmo bloco. O que o Enem não gosta que você faça é o bingo. Eu chamo de bingo. É o aluno que vai e ele quer errar em todos os blocos. É o bingo. Ele erra pontuação, ele erra acentuação, ele erra ortografia, aí ele desce, ele erra concordância também. Não, você vai escolher um bloco e errar só nele. Ah, eu não tenho tempo de revisar tudo. Aí você observa seus erros. Se você erra acentuação, ortografia, uso do hífen e tal, você tem que tirar um erro de outro lugar. Por exemplo, vou errar acento, ortografia, uso do hífen, mas eu não vou errar pontuação e concordância. Ou, o meu maior problema é vírgula. Então, se o seu problema é vírgula, você tem que resolver os outros e errar só vírgula. Erra um, mas erra, aí você pode errar. Por exemplo, passou de 2 erros, já conta pontos. Ah, errei 10 vírgulas. Não interessa, errou vírgula só. O que não pode é você ficar pulando de um lado para o outro. Então, aqui é o estudo otimizado. Você vai perceber o que você erra e vai revisar. Se você for errar vírgula, você não pode errar acento. Você tem que escolher um. Não dá para errar tudo. Porque senão você vai perdendo ponto. Então, aqui é a ideia do menor dano. Você não tem que ser o Machado de Assis e escrever a norma culta igual um jurista, escrever perfeitamente. Não, você vai minimizar os erros. Para que você mantenha aqui um 160, né, uma nota razoável. Ou fechar até 200. As redações nota 1000 não são redações perfeitas em termos gramaticais. Várias têm erros. Tem um erro de concordância, um erro de pontuação, só que eles sabem errar, eles erram já dentro de um bloco. Não fica pulando de um para o outro. Então, aqui é a questão de ser esperto, tá? Alguma dúvida nesses critérios aqui? Eu vou mostrar como que é a discrepância da nota. Na nota, você pode tirar 0, você pode tirar 40, 80, 120, 160 ou 200 em cada competência. Todas têm essa variação, ou seja, sobe a cada 40 pontos. O 0 aqui é realmente você escreveu em árabe. Demonstra desconhecimento. Aí a sua redação também será zerada. Nota 0 anulada. 40 pontos, domínio precário, de forma sistemática, com diversificados e frequentes desvios gramaticais de escolha de registro e de convenção. Então, a pessoa erra no 1, no 2, no 3 e no 4. Tá vendo que é o bingo? É onde vocês não podem errar. Aqui tá falando, ó. 1, bloco 2, 3 e 4. Então, aqui a pessoa consegue errar nos 4 blocos. Aí é 40 pontos. Quando a pessoa tira 80, significa que ela tem um domínio insuficiente, com muitos desvios, mas só gramatical, de escolha de registro e de convenção da escrita. E muitos não de forma sistemática.
A média do Brasil aqui é 80, tá? Geralmente é o que o pessoal tira. 120. Demonstra domínio mediano com alguns desvios gramaticais. Alguns desvios significa mais ou menos 5. E de convenção. Então, a pessoa tem um bom domínio das palavras, mas tem alguns desvios gramaticais e de convenção da escrita. Então, aqui ela tá errando 2 blocos. (160) Demonstra bom domínio com poucos desvios gramaticais e de convenção da escrita. Poucos aqui menos que 5 erros. Se vocês conseguirem um 160 aqui, já tá excepcional. E 200 pontos, demonstra excelente domínio da escrita formal. Desvios gramaticais ou de convenções serão aceitos. Então, você pode errar. Somente como excepcionalidade e quando não caracterizarem reincidência. Ou seja, se você errou apenas uma vez. Então, errar apenas uma vez. Então, essa é a nossa C1. Pode errar? Pode, desde que não seja reincidente. Então, uma das coisas que vocês podem fazer é uma revisão do ponto que vocês têm mais dificuldade. Crase, por exemplo, é algo que vocês não podem errar, porque aí já perde os 40 pontos. Na C1, tem alguma dúvida? Tá mais fácil agora, ainda ela tá meio cabulosa. Cabulosa é um termo que vocês não vão poder usar na redação, inclusive. Ela é a mais chatinha, na minha concepção, uma das mais chatas de fechar 200. Mas o 160 ali dá pra desenvolver. E outra, por exemplo, gramática não é o meu forte. Não vou revisar gramática. Aí você fica com 120 na C1 e fecha as outras, a sua nota é 920. Ou, não, mas sou péssimo, vou ficar dentro da média do Brasil, 80 pontos. Você ainda tem 880, se você fechar as outras. Então, dá para você tirar um notão, mesmo com a gramática deficitária. Então, eu não consigo mesmo resolver gramática, então a gente tem que fechar as outras. Aqui é contenção de danos. Eu não aprendo mesmo a escrever, então a gente vai fechar repertório. A gente tem que fechar alguma coisa, tá? Então, hoje vocês vão escolher qual a competência que vocês vão fechar 200 ou 160. 160 em cada competência, que significa a nota bom, né? A nota considerado critério bom, já dá 800 pontos, 160 vezes 5, né? Que já tá muito acima da média nacional. 160 vezes 5, 800 mesmo. Na C2, essa aqui só para tomar cuidado, que é repertório, que eu já falei para vocês. Lembra que eu falei que tem que colocar repertório? O que eu sei de X? Isso vale 40 pontos.
Vocês precisam compreender a proposta. Então, lembra lá no roteiro que é o passo 1, interpretar o tema? Por que é importante fazer o passo 1? Para compreender a proposta. Se vocês fazem um texto fora do tema, é nota 0. Se vocês fazem um texto que não está dentro da dissertação argumentativa, vocês também têm a redação anulada. Então, a competência 2, ela é bomba, se você fizer errado. Mas ela é a mais fácil de fechar. Então, agora a gente começa a conversar. Agora fica mais fácil. Se você tem tese clara, que eu já mostrei como que faz, tem um repertório bonitinho, faz a dissertação nos 4 parágrafos, você fecha 200, na hora. Então, essa aqui não tem muita conversa. Ela é simples, desde que você entenda o que tem que fazer, que nós já vimos. Então, o repertório aqui, detalhe, é um no texto. Você não tem que colocar um por parágrafo. É um repertório que vai valer ponto. Ah, eu quero colocar um por parágrafo. Ótimo. Mas você tem que ter um produtivo, um legal, e já conta ponto os 40 aqui. Sugestões. Isso aqui tá no próprio manual do Enem. Não é sugestão minha. Eu tirei do manual de redação. Todo ano, um mês antes da prova, vai sair agora em outubro. Começo de outubro, aí eu mando para vocês o do ano passado. Esse é do ano retrasado. O INEP solta uma cartilha de recomendação para os estudantes. Tipo assim, gente, ó, nós vamos dar algumas instruções para a prova que vocês farão mês que vem. Aí eles soltam essa cartilha. Geralmente é a mesma coisa, eles modificam algumas dicas, comenta como que foi a correção do ano anterior, enfim. Então, aqui tá explicando o que eles recomendam, né? Então, leia com atenção a proposta da redação para compreender bem o que está sendo solicitado. Nós já fazemos isso quando nós fazemos o projeto, interpretação do tema. 2. Selecione a partir de seus conhecimentos próprios e não apenas dos textos motivadores, informações diárias do conhecimento, pertinentes ao tema, e articule-as de modo produtivo no seu texto, evidenciando que ela serve a um propósito muito bem definido, ajudá-la a validar seu ponto de vista. Informações e citações soltas no texto, por mais variadas e interessantes que sejam, perdem sua relevância quando não associadas produtivamente à defesa do ponto de vista desenvolvido no seu texto. Então, aqui ele está falando para a gente selecionar o nosso repertório para colocar. E aqui mantenha-se dentro dos limites do tema proposto, tomando cuidado para não se afastar do seu foco. Nesse caso, 2 situações podem ocorrer: fuga total, que é quando a pessoa não aborda o assunto. Eu falei disso já, né? Não aborda o assunto. E o tangenciamento, quando a pessoa aborda o assunto, mas não aborda a delimitação. Quando, já antecipando, tá aqui, ó, vou mostrar, mantenha-se dentro dos limites. Então, aqui, se você tá fazendo um texto dissertativo com introdução, argumento, conclusão. Olha aqui, tá no próprio manual do INEP. Desafios, esse foi o tema, desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Aí eles colocam assim, o que foi tangenciamento? Então, se a gente interpreta o tema, nós identificamos comunidades e povos tradicionais como o nosso assunto, X, por isso que é importante fazer a interpretação. O que acontece é que muita gente fica nervoso no dia da prova, não interpreta o tema e entende o tema errado. Eu tava
passei um tema para vocês terem noção. Caiu um tema essa pessoa veio falar comigo depois para fazer curso. Era sobre gentrificação. Foi o tema do Provão Paulista do ano passado. A pessoa olhou, ficou tão nervoso no dia da prova que leu gratificação, o ato de ser grato, e fez o texto inteiro falando sobre ser grato. Porque no momento de nervosismo, leu errado o tema. Olhou lá, gentrificação, entendeu gratificação e fez o texto. Então, não é algo muito difícil de acontecer. Acontece por nervosismo. E aqui a delimitação. F de X. Então, o Enem classificou o tangenciamento como o texto que abordou apenas comunidades e povos tradicionais ou quaisquer de seus termos e ideias, sem menção a desafios para a valorização. Então, é o texto que fala só de comunidade e povos tradicionais, sem falar do desafio. Então, quando a gente interpreta o tema de redação e coloca depois na tese usando a delimitação, é para não cair no tangenciamento. Porque o tangenciamento, ele é cruel. Então, essa foi a primeira opção. A segunda opção foi para quem usou o termo comunidade ou povos sem o adjetivo tradicional. Então, falou só de comunidades e povos do Brasil. Então, não mencionou aqui, abordou o assunto parcialmente. O mais comum é acontecer isso aqui, a pessoa esquece a delimitação e faz só sobre o assunto. Então, encontrar a delimitação e colocar ela no texto é fundamental. Por quê? Quando tem o tangenciamento, está escrito, conforme previsto, o tangenciamento avaliado na C2 afeta também a competência 3 e 4, impedindo que a redação receba nota acima de 40 pontos em todas essas competências. O que significa isso? Eu vou ficar com 40 pontos na C2, ela afeta a C3 também, 40 pontos, porque eu não posso passar, impede que a redação receba mais de 40. A C4, não sei, e a C5, 40 também. Então, eu posso fazer um texto perfeito sobre comunidade e povos tradicionais, só que sem mencionar desafio. Aí eu escrevo igual Machado de Assis, 200, castei. E na C4, que é coesão e coerência, eu também fico com 200. A minha nota final, então a maior nota que eu posso tirar em um texto com tangenciamento é 520 pontos. A redação pode estar excelente. Se ela tangenciou, e acontece, porque às vezes as pessoas não prestam atenção na delimitação, essa redação não pode passar de 520. A média do Brasil é 660. Por quê? Porque muitas pessoas tangenciam e muitas pessoas não tangenciam. Aí faz a média das 660. Porque muitas pessoas, todos os anos, tangenciam o tema proposto. Então, aquele passo 1, interpretar o tema, ele tem que ser feito e feito com cautela para que vocês não tangenciem o tema. Porque aí não importa. Eu sei fazer o texto perfeito, coloco o repertório, coloco proposta de intervenção, faço ele perfeito. Se você tangenciou, é 520 a nota máxima. Se a gente considera que você vai errar gramática, já vai para 480. Se nós considerarmos que você ainda vai errar
40 pontos na C4, vai para 440. Então, a nota cai muito. Então, muita atenção lá naquele passo 1 do roteiro, que é interpretar o tema. As notas. Então, nós temos domínio do texto. Então, o 0 ponto, nota 0, redação anulada. 40, apresenta o assunto tangenciando o tema, que é o que nós falamos. 80, desenvolve o tema recorrendo à cópia dos textos motivadores. Aí o aluno fala assim para mim, mas ele coloca o texto motivador para quê? Para pegar bobo. Porque coloca o texto motivador que não é para motivar, porque ele vai tirar ponto aqui, se você copiar. Então, se você copia, ele tira ponto. Ou apresenta domínio insuficiente. Então, ou você copia texto motivador ou apresenta domínio insuficiente. Então, por exemplo, a pessoa faz um texto que não tem argumento, ou um bloco só de tema, faz 2 parágrafos, 3 parágrafos. Isso é considerado um domínio insuficiente. Por quê? Porque não segue a estrutura de introdução, argumento e conclusão. 120 desenvolve o tema por meio de argumentação previsível. O que é uma argumentação previsível? É uma redação que faz paráfrase do texto motivador. É a pessoa que acha que copia o texto motivador, mas é assim, copia, mas não faz igual. Troca as palavras, pega a informação do texto motivador, troca as palavras e coloca ela lá. Isso é uma argumentação previsível. O corretor já espera que você vai colocar aquela informação. Por que ele espera? Porque a função dele é decorar o texto motivador. Então, tá lá no texto motivador assim. Imagina o tema lá, herança africana. Aí o texto motivador coloca que falta punição. Aí, qual que é o argumento previsível? Falta punição. Aí o aluno pega a ideia do texto motivador, acha que está arrasando, que o corretor não vai perceber, sendo que tem um critério para o corretor tirar ponto disso. Então, vocês precisam saber onde que o corretor vai tirar ponto para vocês não fazerem. Porque ele está prontinho para tirar ponto. Ele sabe de cor os dados. Ah, eu posso pegar os dados do texto motivador? Não. Porque ele vai tirar ponto aqui. Ele sabe o dado. Ele sabe o que está lá. Ele é pago para saber isso. Aí o que você vai fazer? Você vai tentar fazer o seu projeto sem pegar nada do texto motivador. Ai, mas eu não tenho nada, me deu branco, misericórdia. O que eu vou fazer? Você vai procurar repertório na prova. A prova, lá o caderno de questões, tem repertórios para vocês usarem. Depois eu vou mostrar como que vocês vão procurar as informações. Então, você vai para a prova com o sonho, a sua caneta, o projeto, a senha, que você vai fazer a interpretação, você vai montar o brainstorm e tal. Se der branco e você não lembrar de nada, eu vou ensinar o caminho que vocês têm que fazer para se virar lá. Porque eu não vou estar lá, né? Eu não vou passar com carro de som falando, queridos, coloquem isso de repertório. Não, mas eu vou ensinar o que vocês vão fazer se tudo der errado. E a opção não é copiar o texto motivador, pelo amor de Deus, porque vai perder ponto. Depois, 160 pontos. Aqui a gente já começa a conversar. Desenvolve o tema por meio de uma argumentação consistente, com bom domínio do texto dissertativo. Então, aqui é quando a pessoa não coloca repertório, porque o repertório vale 40. Então, o texto tá bom, mas o aluno não lembrou de nada. Sem repertório. Aí tem gente que fala assim, eu fui mal porque eu não tinha repertório. Não, porque se você só não tinha repertório, você poderia ter tirado 960.
porque o repertório vale só 40. Então, não tem como você ter tirado 200 pontos porque não tinha repertório. Então, tá tendo outro tipo de erro. 40 pontos de repertório. E 200 pontos, você tem uma boa argumentação a partir de um repertório sociocultural produtivo. Então, o que muda de 160 para 200, os dois têm uma boa argumentação, só que quem ficou com 200 tem um bom repertório sociocultural, porque só ele vale 40 pontos, igual eu falei para vocês aqui. 40 pontos de repertório. Então, essa aqui é uma competência relativamente fácil de vocês tirarem ponto, porque é só seguir aquele planejamento. Achou a delimitação, usa ela para encaminhar a tese, porque você tem que deixar claro para o corretor que você entendeu o tema. Quando eu falo para vocês, mencionem a delimitação na tese, por exemplo, se for desafio, dessa forma os principais desafios são... Usar sempre a palavra é para o corretor não ter dúvida. Você não pode deixar tipo, ai corretor, eu entendi o tema, se vira aí. Não, você tem que sinalizar para ele, ó, se você não tá lendo direito, eu tô entendendo que é desafio, você presta atenção aqui, ó. Eu falei desafio 10 vezes no texto. Eu entendi o tema, tá? Então tem que sinalizar para o corretor. A competência 3, selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos e opiniões em defesa de um ponto de vista. Então, aqui vai avaliar o seu projeto e o seu argumento. Como assim projeto? É obrigatório fazer projeto? Eu falei para vocês como que é a percepção do corretor em relação ao texto. Se o texto está planejado, se o texto não está. Quem pega o corretor que olha o texto, ele sabe se o aluno pensou antes ou se ele foi fazendo como manda o coração. Para ajudar vocês, o INEP ele sugere que você faça o projeto. O INEP está mandando fazer o projeto, por que não vai fazer? Ele coloca, a competência 3 trata da inteligibilidade do seu texto, ou seja, de sua coerência e da plausibilidade entre as ideias apresentadas. O que é garantido pelo planejamento prévio à escrita, ou seja, pela elaboração de um projeto de texto. Está no manual do INEP para fazer o projeto. Aí a gente vai fazer sem projeto? Não, não vai fazer, porque o básico bem feito que conta ponto. Aí ele ainda coloca o resumo para a gente. Na organização, você deve procurar atender às seguintes exigências: apresentação clara da tese e seleção dos argumentos que a sustentam. Por que quando eu falo deixa a tese clara, não é porque não consigo identificar a tese, não, é porque o INEP está mandando. Porque tem professor que fala assim, tem que deixar a tese subentendida, tem que falar logo é necessário analisar o problema, logo medidas são necessárias. O INEP não quer isso, ele quer o argumento que sustenta a tese, está escrito. Apresentação clara e seleção dos argumentos. Então, o que é uma apresentação clara? Você vai usar um elemento coesivo, por exemplo, dessa forma, mencionar a delimitação, os desafios são sei lá o quê, e o argumento 1 e 2. Quer mais claro que isso? Não, aí se o corretor não achar numa tese desse jeito o seu argumento, aí ele tem que ser internado, porque vai estar claro. Então, quem está mandando deixar a tese clara é o INEP. Aí depois ele explica.
Encadeamento das ideias, de modo que cada parágrafo apresente informações coerentes, com o que foi apresentado anteriormente, sem repetição ou salto temático. Então, encadeamento das ideias significa uma progressão. É um parágrafo que foi pensado antes, que não é repetitivo, que segue uma sequência. Aí tem o desenvolvimento dessa ideia por meio de explicitação, que são estratégias argumentativas, explicação, dar exemplos, colocar informação, coisas que aconteceram, fatos, de modo a justificar para o leitor, que no caso é seu corretor, o seu ponto de vista. Então, o próprio INEP, ele vai ajudando, explicando como você deve fazer a redação. Aí aqui tem a nossa discrepância de notas. A C3, ela é uma competência muito difícil de ficar com 200, tá? Então, é normal aqui ficar entre 160, 120, porque depende do seu argumento. Tem relação aqui com essa autoria que eu vou explicar o que é. Então, aqui, 120. Não, vou começar com o 40, porque o 0 é 0 mesmo. Apresenta fatos, opiniões pouco relacionados ao tema, que seria o tangenciamento. 80. Apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema, mas desorganizados. Desorganizado significa sem projeto. Então tá bagunçado o texto. Ou contraditórios e limitados aos argumentos dos textos motivadores. Então olha aqui a sacanagem que o Enem faz. Coloca o texto motivador, mas se você pegar a ideia dele, você perde ponto na C2 e na C3. Por isso que eu chamo de texto pega bobo. Você vai ficar, né, com 80 pontos aqui. Mais 80 na C1, na C2. Aí depois o aluno, às vezes, não sabe como que é o critério, pega a prova e fala assim, nossa, mas por que eu tirei essa nota? Se eu peguei as ideias que estavam lá pra gente, porque não era para copiar. 80, 120. Apresenta informações, fatos e opiniões relacionados, ainda limitados aos argumentos dos textos motivadores e pouco organizados. Então, aqui ele melhora o projeto. Então, é um projeto mais ou menos. Projeto não é um adequado, é um projeto existente. Existe projeto, mas ainda está limitado ao texto motivador. 160 apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema de forma organizada, ou seja, tem projeto. E com indícios de autoria. Autoria aqui significa que o aluno ele tem um argumento original, mas ele tem um com um pezinho no texto motivador. Então, aqui seria uma certa influência dos textos motivadores. Ou, por exemplo, um texto que o repertório está muito batido, que a redação é o mesmo argumento que vários textos, não tem nada de diferente, de criativo. Então, influência dos textos motivadores ou de modelo pronto. E 200 tem bom repertório, tem bom projeto e autoria comprovada. Então, é a originalidade, argumento original. Por isso que é mais difícil de ficar com 200 aqui.
sem modelo pronto. Então, agora vocês já entenderam que não dá para usar texto motivador aqui no Enem, porque vai perder ponto. A C4, coesão e coerência. Então, mecanismos linguísticos é a nossa coesão. Nós teremos aula dos elementos coesivos e a coerência, se você está se contradizendo, se você começa falando uma coisa, muda de ideia no meio do caminho. A falta de coerência, que é a relação das ideias, acontece por falta de planejamento. Então, a pessoa, ela se contradiz dentro do texto. Por quê? Porque ela não planejou, ela foi escrevendo e falou algo que é contra o que ela disse anteriormente. Por exemplo, um texto sobre aborto. A pessoa começa falando assim, o aborto é inadmissível porque não sei o que, não sei o que. Aí lá no meio do texto ela fala assim, em caso de estupro, o aborto deve ser permitido. Se contradiz, porque ela disse anteriormente que era inadmissível. Como que depois ela faz uma ressalva? Contradição. É a incoerência aqui. Quando a gente fala na linguagem comum, né, cotidiana, que uma pessoa é incoerente, é porque ela faz uma coisa e faz outra. Então, ela precisa, por exemplo, se a pessoa dá um sermão, ela tem que agir conforme aquele sermão. Porque senão o que ela faz e quem ela é não tem peso na sociedade. A mesma coisa aqui na redação. Então, a C4, ela tem muita relação com a C1, que é o aspecto gramatical. Mas dá para você ir bem na C4 e talvez não ir tão bem na C1. Então, tem relação com a estrutura do parágrafo. Lembra que eu falei para vocês pontuar, ter 3 períodos. Pontuar a cada 3 linhas para melhorar a coesão. Não ficar com um parágrafo muito grande. Usar sinônimos para retomar as ideias. Então, o que perde ponto aqui? Ausência de parágrafos, então a pessoa que faz um parágrafo só. Sequência de períodos sem articulação, então não usa elemento coesivo. Eu vou passar a lista ainda de elemento coesivo. Emprego de conectivo que não estabelece relação lógica, que prejudica a compreensão da mensagem. Então, uma pessoa que não liga um período no outro. Por exemplo, João saiu. Não, isso aqui. João queria terminar. Gostava dela. Tá vendo que é um período que uma frase que não tem articulação? Como assim João queria terminar, gostava dela? Não faz sentido. Então tá sem coesão. Aí eu tenho que acrescentar um conector. Por exemplo, João queria terminar, mas gostava dela. Aí você pressupõe o quê? Que ela é uma possível namorada do João. Então, precisa de uma palavra ali, de um conector para ligar uma sentença a outra. Vocês estudam isso quando vocês estudam aquela matéria chata em português de oração subordinada? Vocês lembram dessa matéria aí que ninguém lembra? Ninguém lembra, assim, lembra que estudou, mas não sabe para que serve. Serve para redação. Então, por exemplo, onde que precisa de preposição? Gente, até eu tenho pavor. Quando eu tenho que passar essa matéria, nossa senhora, porque é chata, os alunos não entendem, eles não veem sentido nisso. Então é o ó.
Porque você vai explicando, esse é verbo transitivo, nananana. E ele fala assim, tá, mas pra que isso? Então, na redação é o momento que você consegue entender mais ou menos pra que serve. Mas dá pra gente se virar sem entrar na oração subordinada, tá? Nem coordenada. Eu vou passar para vocês os elementos coesivos depois. Repetição das palavras, né? Então, pronome, advérbio, sinônimo, enfim. Então, isso entra na C4. Por isso que eu disse que a C4 é a amiguinha da C1. Então, quando eu falo para vocês, coloca o elemento coesivo para encaminhar a tese. Começa o argumento com essa palavra. Coloca, portanto, para concluir. Porque isso é elemento coesivo, que pontua na C4, que agora vocês vão ver. 0 não articula. 40 pontos, forma precária. Então, o corretor, ele não entende o que você está querendo dizer. Ele lê e fala assim, o que é isso? Esse texto não faz sentido. O 80 pontos, ele articula de forma insuficiente, com muitas inadequações e pouco repertório de elemento coesivo. Então, percebam que esse repertório de elemento coesivo é o que vai comandar daqui para frente. Articula as partes do texto de forma mediana, ainda tem alguns problemas, pode ser de ambiguidade, de concordância, e apresenta o repertório pouco diversificado. É a mesma questão dos erros gramaticais. Então, pouco significa que a pessoa usa mais ou menos 3 elementos coesivos no texto todo. Então, por exemplo, toda vez que ela quer estabelecer relação de causa, ela coloca por quê. Por quê, por quê, por quê, por quê, por quê. Sendo que ela poderia usar pois, poderia usar visto que, poderia usar desde que, já que. Então, ela não mostra um repertório diversificado. E o Enem gosta que mostre repertório diversificado. Aqui eu também chamo na C4 do bingo do elemento coesivo. Você tem que colocar a palavra, senão você perde ponto. Aí, às vezes, o aluno não coloca a palavra porque ele acha feia, porque ele não acha importante. Aí eu falo assim, meu filho, se você não colocar isso aqui, você vai perder 40 pontos. Você quer perder 40 pontos por causa de uma palavra? Porque você não está começando os parágrafos com elemento coesivo? É um erro que não dá para cometer. É melhor perder 40 pontos em pontuação do que perder 40 pontos porque não colocou 3 palavras. Aí me quebra, né? Aí eu fico com raiva. Tem hora que eu falo assim, não, isso aqui não dá. 160, articula as partes com poucas inadequações e apresenta um repertório diversificado. Então, aqui, ó, já começa, por exemplo, uma média aqui, 3 elementos coesivos no início do parágrafo. E uma média de 3 elementos coesivos dentro do parágrafo. Colocou ponto final, isso aqui era para ser um símbolo de parágrafo. Colocou ponto final, elemento coesivo. Colocou vírgula, elemento coesivo. Depois eu vou passar a lista para vocês. E tem que decorar. Vai fazer o texto, olha a tabela. Enfia essa palavra ali. Mas eu acho que não é importante. Porque vai contar ponto. E 200 articula bem as partes do texto, então não tem problema de coesão, de ambiguidade e um bom repertório de elementos coesivos. Então, gravem repertório diversificado, porque eu vou falar disso depois, quando eu for falar de coesão. Repertório diversificado, repertório de recursos coesivos. E por fim, a C5, que nós falamos na aula passada, 40 pontos para cada item, agente,
ação, meio modo, finalidade, o detalhamento, que nós falamos, cada um vale 40, 40, 40, 40, 40, 40, 200 pontos. Também é uma competência que depois que vocês entendem como que faz e pratica, você fecha 200 nela. Só não pode ferir os direitos humanos, né? Que é um detalhe muito importante. Antigamente, inclusive quando eu fiz o Enem, e já tem muito tempo, eu terminei a escola em 2015, quem feriu os direitos humanos tinha redação zerada, era nota 0. Só que o Brasil tem tanta tendência a ferir os direitos humanos que o INEP falou assim, se a gente for zerar redação por ferir os direitos humanos, metade dos candidatos vão ficar de fora, que é o que acontecia. Aí agora, quem fere os direitos humanos perde 200 pontos na C5. Então, 0 a C5 só, tá? Quais são os direitos humanos? São os direitos que caracterizam o ser humano como ser humano e não um outro ser vivo. Então, direito à dignidade, a ser tratado com direito, a ser tratado com respeito, a ser digno. Igualdade de direitos, todos têm os mesmos direitos e deveres. Reconhecimento e valorização das diferenças e diversidades. Que o Estado é laico. Que a educação deve ser democrática. Transversalidade, vivência, globalidade, sustentabilidade socioambiental. Então, você não pode fazer propostas que ofendam minorias, que proponham certas coisas, e é algo muito fácil de acontecer. Eu já vi redação assim, ó. Para acabar com a intolerância religiosa é só todo mundo ter a mesma religião. Feriu o direito à liberdade religiosa. Ou a pessoa fala assim, os indígenas precisam se adequar à cultura. Feriu a liberdade de cultura, de dignidade, de diversidade, enfim. Principalmente em temas que abordam questão de violência e criminalidade, as pessoas tendem mais a ferir os direitos humanos. Por exemplo, colocar pena de morte, eu já vi gente colocando tipo tortura, que as pessoas tinham que ser torturadas, que tem que fazer alguma espécie de castração química em estuprador. Então, tudo isso é ferir os direitos humanos. Então, vocês não podem colocar na redação como proposta de intervenção, tá? Porque vocês vão perder muito ponto. E aqui, os dados, né? Basicamente, só explicando que é 40 pontos para cada um dos itens. Então, detalhada, relacionada, articulada, enfim. Então, esses são os critérios do Enem. Ficou alguma dúvida? Como que tá para vocês todas essas informações? Como que tá mais fácil agora entender os critérios? Não? Aí a redação vai ser corrigida por 2 corretores e a sua nota final é a média das 2 correções. Se um corretor der 100 pontos a mais ou a menos que o outro, vai para um terceiro corretor. Então, por exemplo, se um corretor te der 920 e o outro te der 800, tem uma discrepância de mais de 100 pontos. Então, isso vai para o terceiro corretor. Se um corretor, por exemplo, te der 800 e o outro te der 880, isso vai fazer a média 840. Então, a nota do Enem é feita conforme essas médias das 2 correções, tá? Então, aí tem 980, 960, 940, por exemplo, 940 é a média de 960 e 920. E por aí vai, tá? Então, no caso, 2 corretores vão avaliar a sua redação, isso para qualquer vestibular.
hoje que você fizer, serão 2 corretores avaliando seu texto. Alguma dúvida? Então, para a semana, tentem fazer, tem os temas dessa semana, tá como, inclusive o tema que eu dei de exemplo, medidas para o enfrentamento do estupro no Brasil. Vocês não podem propor nenhum tipo de punição que fira os direitos humanos. Nesse tema de estupro, tem que tomar cuidado, porque uma das propostas que muitas pessoas colocam é a castração química ou castração de estuprador. Então, vocês não podem propor algo desse tipo na proposta de intervenção, tá? Porque senão vocês vão perder ponto. 200, né? Porque vai zerar a C5. Então, esse é um bom tema para vocês treinarem. E quando vocês receberem a nota lá no site, começa a perceber onde que é, por exemplo, tô errando a C2. É porque ele sinalizou que eu tô sem repertório. Para que vocês comecem a fazer a correção específica. Por exemplo, se tá errando repertório, então significa que você precisa revisar esse conteúdo para a próxima, tá? Para a próxima redação. Eu mandei os critérios de correção no grupo. Qualquer dúvida também que vocês tiverem durante a semana, é só mandar, tá? Pode ser no grupo, no privado, enfim. E informações também vocês podem mandar, dica de série, informações, notícias no grupo que vocês, né, assistirem, ouvirem, acharem interessante para vestibular, pode mandar no grupo, porque o grupo é para vocês também, não é só para eu mandar coisa não, para vocês também se comunicarem, tá? Mandar, trocar informações. Combinado? Então a gente se vê semana que vem, e semana que vem é exatamente coesão e coerência, dia 30. Então a gente já vai fazer a C4. Fechou? Até semana que vem, bom resto de semana, boa noite para vocês, bom descanso. Até terça-feira. Até mais.